Debate Itapiranga de hoje recebe o professor e escritor Carlos José Kelm para falar sobre o lançamento do novo livro dele, o livro Futebol em Porto Novo, que vai ser lançado nesta quinta-feira aqui em Itapiranga e fala um pouquinho da história do esporte aqui do nosso município, ainda quando era chamado de Porto Novo e abrangia também outros municípios aqui da região, né, Carlos? Então, para o pessoal entender onde que será o lançamento desse livro e qual que é o conteúdo do livro. Minhas saudações a todas as pessoas que estão nos assistindo, principalmente a todas as pessoas ligadas ao esporte, o futebol aqui de Itapiranga, que a gente sabe que tem uma rica história e agora nós conseguimos fazer essa história ser contada em áudio e agora também está registrada em livro. O lançamento do livro será amanhã à noite, quinta-feira, 20 horas, lá na cervejaria Lasberg. Eu conto com a presença de todos os esportistas ligados aos clubes que fazem parte desse livro. E o que o pessoal vai encontrar nesse seu novo livro? Qual que é a história contada? Bom, esse livro, ele retrata fielmente, dá para a gente dizer, a história do futebol em Itapiranga, aliás, em Porto Novo. Porque Porto Novo, todos sabem que foi fundada 11 de abril de 1926. Isso é oficial. Mas nós sabemos que no dia 10 de abril, o padre Max von Lasberg chegou com vários imigrantes no local onde hoje é a nossa Praça dos Imigrantes. Então eu escolhi essa data por considerar que Itapiranga, no caso Porto Novo, foi fundada no dia 10 de abril. Foi quando eles chegaram. E nesse ano nós estamos comemorando 99 anos da colonização. Esse livro ele surgiu, né, Carlos, a partir de um programa audiovisual que foi transmitido, inclusive, pelos canais da SA-TV, né, que contou em vídeo, né, toda essa história do futebol em Porto Novo. E agora ele se tornou um livro. O programa Futebol em Porto Novo, aqui na SA-TV, e o livro, dá para se dizer que foi uma casualidade. Eu tive a ideia de fazer essa coletânea, de ir buscar essas histórias, quando olhando umas fotos antigas em casa que eu tinha pego do meu pai, e que na realidade eram do meu avô Walter Bruno Kelm. E havia duas fotos que me chamaram muito a atenção. Ele tinha escrito que era o primeiro match em território de Porto Novo. E ele, match inclusive, é jogo. Match é jogo. E que ele, inclusive, tinha participado do jogo, e esse jogo foi em 1928, aqui na Linha Dourado. Então essa foi a motivação, eu tive, a partir dali, que eu tive a ideia de fazer isso. Aí entrei em contato com o Ilvar, a gente conversou, eles prontamente aceitaram, né? E a gente foi atrás para fazer esse programa. Enquanto estava fazendo o programa, né, a gente fazia as gravações, e me surgiu a ideia também de, mais tarde, passar isso para livro. Eu já tinha escrito o livro do Cometa, aqui de Itapiranga, e aí me surgiu a ideia de, mais tarde, transcrever esses programas e passar para um livro. Tu colocou em livro e eternizou, né, a história. A venda desse livro, ela começa quando e aonde que o pessoal vai poder encontrar? A partir de amanhã, no lançamento, as vendas estão a cargo da livraria Vô Alberto. Então, quem tiver interessado em comprar o livro a partir de agora, é só entrar em contato com a livraria Vô Alberto aqui de Itapiranga. Amanhã, já nesse lançamento, também já terá essa venda, já estarão lá vendendo? Sim, com certeza. O pessoal da livraria vai estar à disposição lá com livros, e quem quiser adquirir o livro amanhã já, o pessoal da livraria Vô Alberto estará lá no evento fazendo a comercialização. Carlos, a gente comentou sobre um pouquinho da história do futebol, e você até citou essa foto desse primeiro jogo. Essa foto está no livro também. Esse livro ele tem registros fotográficos também. Todos os clubes têm o registro. Os que têm o distintivo, o escudo que a gente chama, da camiseta, os que têm lá o seu distintivo. E mais duas fotos.
de times históricos, de times que eles acharam interessante colocar, né? Então tem muita fotografia antiga, tem muita história, claro. E aqueles que não tinham o distintivo, não tinham mais, ou nunca tiveram, aqueles a gente colocou 3 fotos. Então tem muita fotografia para o pessoal apreciar, né? O programa ele foi muito bem aceito, ele teve uma boa repercussão. Como está a expectativa para o livro agora? Olha, o programa a gente sabe que teve uma boa repercussão. O pessoal gostava, eu me encontrava na rua, o meu apelido é Feda, né? E aí, às vezes, no interior, o pessoal me via e eles não falavam, e aí, Feda? Eles falavam, Fuspa. Uhum. Então, isso é uma coisa gratificante, né? E o programa, no caso, o livro hoje, teve assim uma colaboração muito boa dos clubes do interior, né, que abriram as portas para nós. A gente foi lá e eles contaram a história, mostraram seus troféus, né? E eu sempre falo, não existe um clube mais importante dentro desse livro. Todos eles são, todos, por menor que seja o clube, a comunidade, eles têm a sua história, né? E ela é orgulho deles e é orgulho nosso de estar aqui no livro sobre o futebol em Porto Novo. Considerando todo esse período dos programas, né, o período que foi feito os programas, pós-programa também, quanto tempo para produzir esse livro? Bom, as gravações iniciaram em março de 2022 e acabaram em junho de 23. Então foi 1 ano e pouco de gravações. Porque como eu não moro aqui, eu moro em Camboriú, eu vinha uma semana para cá e marcava as gravações, fazia 5 ou 6 gravações. Então levou 1 ano e 2 meses, mais ou menos, para fazer as gravações. E depois nós começamos o programa a passar na SATV toda sexta-feira. Então foi mais 1 ano praticamente até terminarem todos os episódios. E a partir dali eu já comecei a me organizar para ir transcrevendo o que as pessoas falaram no programa, eu transcrevi para o livro. Aproximadamente 3 anos, então? Mais ou menos esse período. Para ficar pronto. Então eu sempre falo, esse não é um livro meu, esse é um livro do futebol de Porto Novo. Porque todas as comunidades nós visitamos, os clubes foram visitados e eles contaram a história. Teve uma colaboração também ali no prefácio? Isso aí eu gostaria de agradecer, foi bem lembrado. Às vezes, citando nomes, tu esquece, né? Mas eu não podia deixar de agradecer a minha esposa, meus filhos, né? Aí o pessoal daqui, o Ilvar, né? Que prontamente atendeu aquela vez para nós fazer o programa. O André, que fez a capa. E o Gustavo Scholz, que na época trabalhava aqui, que teve a feliz ideia de colocar o nome Futebol em Porto Novo, foi ideia dele. E tem o Lauro Hennemann, o Enio Spaniel, que fizeram o prefácio, fizeram alguns episódios, eles fizeram alguns artigos sobre o futebol. E ao Leandro Maier e o Douglas Franzer, né, que são historiadores, professores aqui, que me ajudaram sempre. No outro livro já me ajudaram e agora também me ajudaram e me orientaram. Carlos, obrigada pela entrevista e deixo o espaço para finalizar e fazer o convite para o lançamento. Eu agradeço a oportunidade aqui. Mais uma vez agradeço a todas as pessoas dos clubes e reforço o convite para amanhã à noite na Lasberg virem no lançamento do livro. Debate da Piranga de hoje, então, recebeu o professor e escritor Carlos José Kelm falando sobre o lançamento deste livro Futebol em Porto Novo, que será lançado nesta quinta-feira, às 20 horas. E você está convidado para prestigiar esse momento. Obrigada por acompanhar essa entrevista e convido a ficar ligado nos canais da SATV.